Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 11, dos versos 21 ao 45. João 11, 21 ao 45. Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos ler com a ajuda de Deus. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ele em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai a sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E algum deles disseram: Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que esse não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Até aqui. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mas essa noite, como sempre, nas últimas noites dos últimos meses, está diante de nós a palavra do Senhor, a palavra de Deus, que vem inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, que é aquele que intercede junto a Deus pelas nossas orações, pelas nossas petições. Ele passa na terra, ele vem sobre a terra, sonda os corações, as petições, as necessidades e as leva para Deus. E o Senhor, então, responde pela palavra. Lázaro era amigo do Senhor Jesus. O hospedava quando de passagem por ali. Eles tinham uma proximidade. Eles tinham uma amizade.
ele tinha um envolvimento com aquela família, um entrosamento, uma comunhão. E não se vê na literatura bíblica nenhum prenúncio dessa morte, a não ser a doença que levou à morte de Lázaro, que também não se diz qual é. Diz que ele adoeceu e depois morreu. Não se vê Jesus também pronunciando nada disso, profetizando sobre nada disso. A maior profecia que o Senhor Jesus fez e que se consolidou, que se concretizou, foi da sua morte e da sua ressurreição. E depois, agora da sua vinda, buscar a sua igreja. Pela morte e ressurreição, cremos na vinda, porque quem fez a primeira vai fazer a segunda. Ele sempre foi muito prático, muito objetivo na fé, e trazia às pessoas a fé da forma mais racional possível, da maneira até didática, usando analogias, parábolas, exemplos da vida cotidiana, da lavoura, do trabalho, do comércio, da vida pessoal das pessoas, para que houvesse uma maior compreensão. E hoje nós vemos o Evangelho sendo pregado com muito enfeite, com muito teatro, com muita encenação. Como se a palavra de Deus, para entrar nos corações, precisasse de algum outro meio, senão de um único, o desejo de ouvir. O que é necessário para comer uma comida? Vontade de comer, fome. E beber uma bebida? Vontade de beber, sede. E por conta disso também, ele fazia os milagres. Ora, se Lázaro cria em Deus, morreu, está salvo. Vai para a eternidade, para a glória de Deus. Mas as pessoas também nem sempre compreendiam isso. E choravam, e se desgastavam, se desolavam. E quem não faz? Quem não sentiria a partida de um ente querido? Só se fosse de pedra, né, de gelo. Mas ainda assim, Deus permitiu isso. E a ligação que o Senhor tinha com Deus, Deus está nele, ele está o Pai, ele dizia, eu estou no Pai, o Pai está em mim, era um só. As coisas aconteciam de forma sincronizada, simultânea. Recebeu a notícia da doença de Lázaro. E ele diz uma outra profecia. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória do nome de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E de repente ele chega lá e recebe a notícia de que Lázaro tinha morrido, mas ele falou que não era para a morte, mas ele morreu. Não interessava os milhares de curados, não interessava os milhares de libertos, dos abençoados que tinham recebido graça através da vida de Jesus. O que começou a pesar foi a profecia que não cumpriu. E quando ele recebeu também essa notícia, ele também se perturbou. Jesus, pois, quando viu Maria chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu muito em espírito e perturbou-se. E disse, onde o pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus, então, chorou. Os conflitos do homem Jesus gritaram bem alto naquele momento. É inegável isso. Ele se viu numa situação difícil. Ele se viu sem chão nos seus pés. E toda aquela firmeza, toda aquela graça que havia no Deus Jesus, não havia no homem Jesus. Lembremos-nos, um homem comum, filho de carpinteiro, pobre, sem instrução, que vivia a sua vida totalmente ancorada, baseada e escorada
única e exclusivamente na fé que movia todos os seus propósitos e a maior missão da sua vida, que era anunciar o seu evangelho, o seu modelo de crença num Deus soberano. Então, ele recorreu a Deus. O Filho de Deus recorreu a Deus. No horto, quando orou antes da crucificação. No madeiro, quando estava sendo crucificado. Aqui, diante da morte de Lázaro também. Pai, me ajuda. E ele disse, quando levaram-no até o sepulcro e viram a pedra, ele falou, tira a pedra. E alguém disse, Senhor, mas ele já é de 4 dias, já cheira mal. E ele disse, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Ele também precisava de um apoio, de uma confirmação de Deus, daquilo que ele estava fazendo. Como disse aos irmãos, e a própria palavra diz, ele perturbou-se em espírito, ele se viu em alguma tribulação. E instantaneamente, imediatamente após a oração, veio a resposta de Deus, porque a narrativa dele mudou, chorou, perturbou-se, entristeceu-se, orou diante de Deus, justificou na sua oração o porquê dele ter dito de ver a glória de Deus, que ele queria que as pessoas crescem no Senhor, mas ele orou e a resposta veio. E essa noite Deus manda te dizer, tem resposta para a tua oração. Você também se perturbou em espírito, você também se inquietou e se angustiou, e orou ao Senhor, e disse, Senhor, não me deixa confundido e envergonhado, Senhor, não me deixa por terra, Senhor, não me deixa por cauda, e o Senhor te diz, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Crê então somente, e tu verás a glória do teu Deus na tua vida. O mesmo que o Senhor disse a Marta, diz a todos nós, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quando ele foi então, irmãos, que ele, tomado por aquela glória, que ele recebeu aquela fortaleza de Deus, ele clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E ele saiu, irmãos. Saiu meio que mumificado, com as mãos amarradas, com um lenço na cara, todo atrapalhado, sem entender muito. E ele disse, vai lá, corta as cordas, as ataduras que prende ele, desligar e deixa ele ir, deixa ele em paz. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja Deus. Ele fez um tratado com Deus. Eu disse isso, Senhor, por aqueles que estão em volta, crescem que tu me enviaste. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. O que ele se propôs a fazer, ele fez. Até porque, em algum momento mais adiante, Lázaro morreu. Como Maria morreu, como Marta morreu. Mas naquele momento, o que ele prometeu, ele cumpriu. O que ele se designou a fazer, ele fez. E o Senhor te diz, eu não sou o homem que mente, nem o filho do homem que se arrepende. O que eu marquei na tua vida, eu vou fazer. Pode estar morto, pode estar longe, pode ser difícil, o teu braço pode não alcançar, mas a palavra de Deus alcançará para você.
Tem resposta para a tua oração, tem resposta para o teu clamor. E Deus sabe que você também tem se perturbado em espírito, que você tem turbado o vosso coração, pois você mede as coisas, você vê as coisas com os olhos de um homem carnal, de uma mulher carnal, de uma pessoa limitada, de uma pessoa pequena, é o que todos nós somos. Mas o Senhor não vê as coisas assim, irmãos. O Senhor vê as coisas com seu olhar que abrange toda a terra, com seu olhar macro. O Senhor olha todas as situações com o olhar de alguém que tem um mundo na palma da sua mão. O seu chefe é grande, Deus é maior. A tua causa é difícil, Deus é maior. A tua doença é incurável, o Senhor te diz: eu sou a cura. Poderá haver alguma coisa que se susterá de pé diante do nosso Deus? Poderá haver alguma coisa que ficará de pé diante da oração da igreja de Deus? Irmão, em nome de Jesus, cinge-te da força da palavra do Senhor. Enfrenta esta tua guerra, repete-te o Senhor. Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Então, em nome de Jesus, veja a glória de Deus na tua vida. Veja a glória de Deus na tua casa, veja a glória de Deus na tua família. Seja toda a igreja de Deus abençoada, animada pela santa palavra. E toda essa tua tristeza, toda essa tua perturbação, toda essa aflição que está na tua alma, cai por terra em nome de Jesus, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Todos viram ali, portanto, o poder de Deus manifesto na pessoa de Jesus. Tu não és Jesus, mas tu és o Filho de Deus, irmão, de Jesus Cristo. E o Senhor manda a palavra para te dizer: todos verão a minha glória na tua vida. Todos verão a minha graça na tua vida. Todos verão o meu trabalhar na tua vida. Tu estás sendo entalhado como uma escultura em pedra. Cai, lasca, arranca pedaço, lima, lixa, entalha, aperta, fura, rasga, enfim, e vai ajeitando, e martelada atrás de martelada, uma com mais intensidade para sulcos mais profundos, outra com menos para sulcos mais suaves, e vai se delineando, vai se formando uma escultura bela, uma obra de arte. Depois ela é polida, glória ao Senhor, como aquelas travessas que os irmãos vêem nas mesas com fruta de murano. Murano é uma pedra só, e com fio d'água eles vão desgastando, 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 até que ela vira uma cuia, até que ela vira uma travessa. Um trabalho de muito tempo, um trabalho muito delicado, mas que depois de pronto você vê aquela coisa bonita. Ele é polido, ele é passado resina. Tem o irmão Samuel aqui, encarregado da orquestra, junto do irmão André, que cuida de pedras, como essas pedras que tem aqui, esse mármore travertino que tem aqui no púlpito da igreja. É um trabalho, e o Senhor te diz: tu também está sendo trabalhado, tu também está sendo entalhado pelas mãos do escultor chamado Jesus. Glória ao nome do Senhor. Esse escultor está fazendo de você uma obra-prima na sua mão. E tu verás a glória de Deus na tua casa. Tu verás a glória de Deus na tua família. Porque é um momento, irmãos, que a nossa vida perde o sentido, queridos. Que a nossa existência perde o sentido. Que para nós levantar da cama ou não levantar, comer ou não comer, falar ou não falar, congregar ou não congregar, tudo perde o sentido. Você já não tem mais uma diretriz na tua vida. Você já não tem mais um objetivo, você já não tem mais um propósito, mas o Senhor está enviando a sua palavra para te dizer: eu vou ressuscitar muita coisa na tua vida. Eu vou ressuscitar muitos sonhos, eu vou ressuscitar a alegria do teu coração, eu vou ressuscitar o amor no teu relacionamento, eu vou reconstruir o que foi destruído pelo tempo. A casa sofre corrosão do tempo, os seres humanos sofrem, aqui estamos nós para dar exemplo disso. A terra sofre, quanto mais baixa a montanha, mais antiga ela é, por causa da erosão dos milênios, dos séculos. Tudo que é vivo, tudo que está aqui, não esteve em algum momento e não estará em algum momento novamente.
E tudo muda o tempo todo, assim como o vento esculpe as areias do deserto, as ondas esculpem as pedras na costeira do mar, assim és tu na presença de Deus. Tu és uma metamorfose, tu estás em mudança todo o tempo, glória a Deus. Tu estás uma mudança em evolução, em crescimento, em aproximação de Deus. E esta tua luta que você está passando faz parte do teu processo de santificação, que culminará na tua salvação. Então tu verás a glória de Deus até nos dias da tua tristeza, tu verás a glória de Deus até no dia do teu choro, até no dia da tua prova, até no dia do teu desespero, tu verás a glória de Deus. E tu estás passando por um vale muito seco, e o Senhor está te dando essa noite um cântaro de água da vida. Aleluia, o nome do Senhor. Beba dessa água da vida, irmão. Beba dessa água da vida, irmã, e atravessa esse vale, não te faltará refrigério. Elias também perdeu o sentido da vida, depois de ter vencido os profetas de Baal, entristeceu-se pelas ameaças de Jezabel, deitou-se embaixo de um pé de zimbro e pediu a morte. Eu não aguento mais essa guerra. Ele, tão angustiado, dormiu. O Senhor vai e envia um anjo, toca nele e fala, acorda. Ele acorda, vê um anjo, tem um pão assado, uma botija com água. E o anjo diz a ele, come e bebe, porque muito comprido te é o caminho, eu sou contigo. Glória a Jesus. Alamanaia. E o Senhor encontra, aleluia, muitos de nós essa noite deitados também à beira do caminho, embaixo de um pé de zimbro, e essa palavra é uma comida e uma bebida, e o Senhor te diz, come e bebe, porque muito comprido te é o caminho. Essa guerra que você já venceu, já está vencida, e essa outra que está se levantando, também já está vencida. Também já está vencida, irmão. Também já está vencida, minha irmã. Segue firme no Senhor Jesus. Segue firme na palavra do teu Deus. E não permita que ninguém venha minar a tua fé. Muito menos você mesmo, você mesma. Mas esforça-se no Senhor. Esforça-te no Senhor. Aplica-te em oração. Quanto mais o fogo aperta, mais haja fé no teu coração. Porque o Senhor te diz, não te deixarei, nem te desampararei. Então, irmãos, impelidos, impulsionados por essa palavra, animados por ela, pelo conselho que ela nos traz essa noite, vamos viver os nossos dias de valor em valor, de vitória em vitória, deixando que o Senhor nos vá completando pela sua palavra, que o Senhor vá colocando em nós, derramando a sua graça, derramando sobre nós os seus dons divinais, e sobre a nossa mente a compreensão numa razão humana, uma razão lógica, humana, exata da existência de Deus, da incidência de Deus em tudo na nossa vida. Fazendo assim, amados irmãos, a nossa existência tornar-se-á mais fácil, mais suave, menos sofrida. Fazendo assim, nós conseguiremos esse relacionamento com Deus que nós tanto falamos. A função da igreja não é te aprisionar nessa placa da CCA. A nossa função é te fazer preso em Cristo. Não prisioneiro, Ele te prende, mas você se prender nele. Senhor, como um filhotinho de mico, que agarra na mãezinha dele, ela pode pular a árvore que for, ele não larga, ele não solta, ele agarra com os dedinhos e fica preso. Assim seja você, preso no Senhor Jesus, preso em Deus, preso na tua fé, nas tuas convicções, não sendo como uma folha no vento, que vai de um lado para o outro sem rumo, aonde sopram vai, não, firme, pesado,
grave, com estacas profundas, com raízes profundas nas coisas de Deus. Não, irmão, bendito seja Deus, as minhas raízes já não são mais superficiais. Eu estou lá no cerne, eu estou lá no lençol de água, eu estou em Cristo, eu estou na rocha, na pedra da esquina, eu estou no Senhor, eu estou com a minha fé, o meu coração está firmado no Senhor. Não tem o hino da CCB? Meu coração está firmado no Senhor, não é? Lindo, alicerçado nessa rocha de amor. É nisso que nós estamos também, irmão, firmados no Senhor. Glória, glória ao nome do Senhor Jesus. Eu sinto também sobre a minha vida essa graça, essa unção da palavra caindo e Deus fortalecendo a minha fé para seguir no meu ministério, para seguir nos meus projetos. Irmão, em nome de Jesus, seja animado pela palavra de Deus. Hoje Deus está firmando muito bem as tuas estacas. Venham os ventos que vierem, venham as chuvas, as tormentas que vierem, a tua casa não vai cair, diz o Senhor. Tua casa não vai ruir e os teus sonhos não morrerão, te diz o teu Deus. Guardemos a palavra, Deus seja louvado. Amém. Ajoelhados em nome de Jesus, oremos a Deus. Amém. Aleluia, Senhor. Bondoso Deus, Pai maravilhoso, prostramo-nos aos teus pés em oração para te agradecer por esta santa palavra que tu nos tem dado, pelo culto, pela oração, pelos hinos, pelos anúncios, e te pedimos que faze de nós, Senhor, vaso de honra na tua presença e fortalece-nos para fazer também a tua vontade na terra. Cumpre a tua palavra em nós e dê a graça de nós valorizarmos ela, não deixando que ela caia no esquecimento jamais, mas que ela permaneça, Senhor, fervendo nos nossos corações, correndo pelo nosso corpo, pela nossa mente, pela nossa razão, nos chamando sempre à fé, nos chamando sempre à entrega às tuas coisas. Nós cremos que a tua palavra terá o seu real cumprimento na nossa vida. Abençoa o encerramento do culto, nos dá mais um hino, e agora da madrugada, ajuda no clamor da madrugada, às 2:45 da manhã, que possamos fazer tudo de acordo à tua vontade, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, bendito para sempre. Amém. Aleluia, Senhor. Deus seja louvado. Amém.